Fala galera, hoje nós vamos falar sobre MQTT. É um protocolo dos anos 90 que está cada vez mais comum, tanto na automação residencial como industrial e na internet das coisas. Ele é um protocolo simples de entender e é fácil de implementar, por isso que está cada vez mais comum. Imagine como se fosse um vídeo no YouTube. Quando eu posto o vídeo no meu canal, você que é inscrito recebe uma notificação. O MQTT funciona mais ou menos da mesma forma, só que ao invés de termos canais, eles têm tópicos, que são endereços. Então, toda vez que eu publico alguma coisa nesse tópico e você está inscrito, você recebe essa mensagem. Então, hoje nós vamos entender mais como esse sistema funciona na teoria e na prática. Vamos falar primeiro sobre tópicos. Imagine que você tem uma casa térrea com quarto, sala, cozinha, e cada um deles tem um sensor de temperatura e você monta um tópico. Casa barra térreo barra sala barra temperatura, por exemplo. O seu dispositivo vai enviar o valor da temperatura para esse endereço. Só fique atento que ele é case sensitivo, então letras maiúsculas e minúsculas fazem diferença. Depois isso basta seu dispositivo que você quer fazer a leitura, por exemplo, um banco de dados, ou seu celular, ou qualquer outra coisa que controle, como por exemplo o Home Assistant, basta se inscrever nesse mesmo tópico para receber a informação. Os tópicos têm algumas coisas bacanas, por exemplo, alguns coringas, tópicos coringas. Então, vamos supor que você tem a sua casa, térreo, quarto, sala, cozinha, e todos eles têm a temperatura. Se você quiser se inscrever em todos eles ao mesmo tempo, você pode substituir o cômodo, nesse exemplo, pelo sinal de mais. Então, você vai receber todas essas temperaturas. Existem alguns outros tópicos também, como a cerquite, cerquinha, hashtag. Com ele, se você substituir, por exemplo, casa barra térreo barra cerquinha, você vai receber todas as informações que forem postados nesses tópicos. O MQTT também tem algumas coisas bastante interessantes para garantir a qualidade da entrega da informação. É o QoS, a qualidade da entrega. Nós temos três níveis. O nível zero é aquele que a gente não se preocupa muito se o dado vai chegar ou não. Ele é enviado e se chegar lá do outro lado, está tudo bem. Se não chegar, eu vou perder alguma informação, mas não é muito importante. Por exemplo, esse sensor de temperatura. Se eu enviar constantemente esse sinal e perder alguma informação, uma ou outra informação no meio, não vai fazer tanta diferença. Agora, se eu quiser que aquele dado chegue com certeza pelo menos uma vez, eu posso usar o QoS 1. Esse QoS 1 garante que ele chega ao menos uma vez. Por exemplo, quero ligar uma lâmpada. Se eu enviar para ligar, eu quero que chegue lá e a lâmpada ligue pelo menos uma vez. Então eu vou enviar a informação ligar. Mas se ela chegar mais de uma, mandar ligar, 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 não tem problema, ela já está ligada, então não vai fazer diferença. Agora, se eu quiser que a informação chegue exatamente uma vez, eu vou usar o QoS 2. O QoS 2 ele faz com que chegue apenas uma vez. Um exemplo. Nesse mesmo interruptor da lâmpada, em vez de ele ligar e desligar, ele for um toggle, ele muda o estado. Se ele receber uma vez, ele liga. Mandei de novo, ele desliga. Imagine se eu não usar o QoS 2 e o dado chegar várias vezes. Eu vou ficar ligando, desligando, ligando, desligando, ligando, desligando. Então o QoS 2 é importante nessas circunstâncias. Existem outras coisas bem legais no MQTT, por exemplo, o retém. Você pode ativar uma flag quando enviar o seu tópico, o seu dado, que quando alguém se inscrever, ela vai receber automaticamente esse valor, mesmo que não esteja escrita ainda. É muito bacana, por exemplo, para configurações, como alguns firmwares usam, por exemplo, para se conectar pela primeira vez um dispositivo na rede. A gente pode explorar mais essa e outras funcionalidades nos próximos vídeos, por exemplo, fazendo alguns dispositivos com o Node MCU, o ESP32. Quem sabe a gente não faça vídeo aqui no canal. Nós temos algumas boas práticas para criar o nome dos tópicos. Por exemplo, não inicie o tópico com a barra, porque você cria um nível desnecessário e uma complexidade extra. Também nunca use espaço. Mantenha sempre o mais curto possível para facilitar o entendimento quando você for fazer algum dispositivo. Use tópicos específicos. Por exemplo, naquele caso, sensor de temperatura, sensor. Dê um nome para cada sensor. Sensor 1, sensor 2, sensor 3.
no momento de fazer o tratamento desses tópicos, vai ficar muito mais fácil para você interpretar de onde está vindo aquele dado. Crie tópicos específicos também. Por exemplo, temperatura. Não poste um valor de umidade num valor de temperatura ou coisa desse tipo. Então, crie tópicos diferentes. Os nossos servidores que a gente usa, como o Mosquito Broker, eles suportam milhares, centenas, dezenas de variáveis. Então, não fique restrito a isso. Crie tópicos específicos. E evite usar o elemento coringa que eu falei agora, aquele hashtag. Ele, apesar de facilitar a inscrição nos tópicos, você vai receber muita informação ao mesmo tempo e depois vai ficar difícil de fazer o tratamento delas. Bom, agora aqui eu já abri o nosso servidor do Home Assistant. Você pode ver como que a gente configurou no nosso primeiro vídeo do canal. E a primeira coisa que eu tenho que fazer para fazer esses testes com os tópicos do MQTT e o MQTT é fazer uma configuração de usuário. A gente não vai fazer nada muito complicado aqui, sem editar arquivos de configurações e nada disso. A gente vai só criar o usuário no próprio Home Assistant. Então, eu vou vir em configurações. Nós temos aqui pessoas. E no cantinho inferior, eu vou colocar adicionar pessoas. Eu vou dar um nome para ele, MQTT User. Vai ser o nosso usuário do MQTT. Vou permitir o login. Vamos colocar uma senha. Eu vou usar o mesmo nome do usuário na senha, tá? MQTT User. Vou confirmar aqui MQTT User. E vou criar esse usuário, tá bom? Criei ele aqui. E agora eu tenho um usuário criado e a gente já pode começar a brincar com o nosso broker que a gente já tinha instalado antes. Então vamos lá. Em configuração, dispositivos e serviços. Vou procurar o MQTT e eu vou clicar em configurar. Vou fazer uns testes aqui. Então eu tenho essa parte de baixo está escrito ouvir tópico. Então eu vou ouvir um tópico aqui muito simples, casa barra temperatura. E vou clicar em começar a ouvir. Eu tinha uma mensagem já com retém aqui, por isso que apareceu esse 30. Mas vamos fazer um teste agora de fazer uma publicação. Então, eu vou colocar aqui casa barra temperatura no valor de 25 e eu vou colocar aqui publicar. Veja que eu já recebi no meu tópico casa barra temperatura o valor 25. E aí eu posso continuar aqui, colocar 26, 30. E é isso que um sensor faz. O sensor, quando você programa ele para enviar para o MQTT, ele se conecta no broker e transmite a informação naquele tópico que a gente decidiu qual é. Então agora a gente vai fazer alguns outros testes bacanas. Bom, vamos lá. Agora a gente vai acessar uma máquina Linux que eu tinha feito e a gente vai acessar ela usando um programa que chama PUT. Esse programa a gente acessa com um IP. Eu vou abrir ele aqui, mas a gente vai fazer o login usando os dados que eu tinha cadastrado já nessa máquina virtual. Então, com a minha senha e eu estou dentro dessa máquina virtual agora, Linux. Eu estou usando o Debian aqui. A gente vai fazer agora a instalação do meu cliente MQTT para fazer essa inscrição e publicação dos dados. Então a gente vai fazer da seguinte forma: eu vou usar o comando sudo apt-get install mosquito client. É o mesmo mosquito que a gente usou como broker, a gente vai usar agora como cliente. Então vou fazer a instalação e depois, se der tudo certo, eu já posso usar esses clientes. Agora que terminou a instalação, a gente vai fazer alguns testes aqui. Agora eu tenho na tela 3 terminais. O primeiro, o superior, eu vou usar para fazer a publicação no meu tópico. E os de baixo a gente vai usar para se inscrever no tópico e fazer alguns testes. No primeiro de cima, eu vou escrever da seguinte forma: Mosquito Pub -H 192.168.1.24, que é o IP do meu broker, -P, a porta que eu estou usando, que é o 1883, e o tópico
que eu quero escrever. Então, eu vou usar o casa barra temperatura, certo? E a mensagem que eu quero enviar. Eu vou pôr aqui, por exemplo, 25. Eu vou fazer um teste aqui para enviar, para vocês verem que não vai dar certo. Por quê? Eu vou enviar e a conexão não foi autorizada. Quer dizer que o nosso broker que está rodando no nosso Orange Pi, ele está protegido por senha com aquele usuário que a gente criou. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Passar o usuário e a senha. Então, traço U, que é o usuário. Vou colocar aqui o meu nome de usuário e traço P maiúsculo o nome a senha do usuário, né? User. E agora eu vou tentar fazer essa publicação. Beleza, não deu nenhum erro. Agora nos terminais de baixo a gente vai fazer a inscrição nesse tópico. Então eu vou usar um comando muito parecido, mas para fazer a inscrição no mesmo tópico, que vai ser o mosquito sub. Então vou conectar no meu host, no meu broker, na porta, na mesma porta, 1883, no tópico casa barra temperatura. E também eu vou ter que, da mesma forma aqui, colocar o meu usuário e minha senha. Legal. Eu tinha uma mensagem já com retém, então chegou 30 aqui. Mas se eu enviar no meu pub, no terminal de cima, o 25, recebi a mensagem nesse terminal. E agora eu vou fazer a mesma coisa no outro para a gente ver como que fica. Então aqui, usando o mesmo comando, eu tenho dois terminais agora, dois clientes inscritos no mesmo tópico. Então, conforme eu vou mandando a mensagem, eu coloquei 25, agora eu vou alterar a temperatura para 26, recebi nos dois. Então, imagine que você tem uma informação que você queira enviar para vários dispositivos. Podem ser dispositivos pequenos, microcontroladores, ou mesmo seu servidor para armazenar esse dado, um banco de dados que você quer armazenar o histórico de temperatura. É muito simples de fazer usando o MQTT. E agora eu vou mostrar só mais um detalhe para vocês que eu comentei anteriormente, que os tópicos eles são case sensitive, ou seja, faz diferença usar maiúsculo ou minúsculo. Então, se eu parar um desses terminais aqui, eu vou dar Ctrl C, alterar meu comando para, em vez de usar casa com C minúsculo, casa com C maiúsculo, por exemplo, eu vou me subscrever nesse tópico e eu publicar um valor, vamos lá, vou publicar o valor 30. Repare que em um dos terminais, quando eu estou usando casa com C minúsculo, eu recebi a informação, mas no outro eu não recebi essa informação. Então, tomem cuidado porque os tópicos têm que ser exatamente iguais para você receber as suas mensagens. Bom, agora só para demonstrar aqui que independe de qual aplicação que a gente está usando como cliente, eu abri o Home Assistant, eu vou me ouvir um tópico aqui, né? Então, casa barra temperatura, eu vou começar a ouvir e eu vou enviar aqui do meu terminal do Linux o valor de temperatura, por exemplo, 24 graus. Eu vou dar o Enter. Então, eu tenho aqui no terminal do Home Assistant o valor chegando e eu também tenho no meu Linux chegando o mesmo valor. Então, veja que o protocolo é muito interessante. Qualquer tipo de hardware, software pode receber os valores. Fica muito bacana. A gente vai ver, por exemplo, muito o Node-RED, que é um outro software muito legal para fazer automação, utilizando esses dados e provavelmente salvando em sistemas de banco de dados para a gente ter esses valores ao longo do tempo. É muito utilizado em automação industrial isso. O MQTT é um protocolo muito bacana para a gente aprender, tanto para automação residencial como automação industrial também, conectando sensores em campo com sistemas administrativos, armazenando os dados para a gente tratar depois. Podemos explorar aqui em outros vídeos essas técnicas de análise ou armazenamento de dados.
Mas nesse vídeo a gente fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de se inscrever no nosso canal para receber as notificações. E obrigado e até mais. Tchau, tchau.